Ilha Vermelha. No dia 2 de janeiro de 1938, a cidade costeira de Caxiense estava agitada com a chegada de um grande barco que atracava no porto. O barco, imponente e misterioso, trouxe consigo o renomado pesquisador e historiador Reinaldo Simas, um homem conhecido por suas expedições a lugares desconhecidos e sua obsessão por descobertas históricas. Simas era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão de determinação inabalável. Ele trazia consigo uma história intrigante que rapidamente se espalhou pelos 4 cantos da cidade. Em uma de suas viagens pelo oceano, ele havia avistado uma ilha misteriosa, envolta em uma neblina densa e de cor avermelhada, que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Simas acreditava que essa ilha era uma nova descoberta histórica, um lugar que poderia guardar segredos antigos, e possivelmente, um tesouro perdido. Empolgado com sua descoberta, ele publicou nos jornais locais um anúncio que chamava a atenção de mercenários, aventureiros e curiosos. A expedição no barco vai quem quer partirá no dia 8 de janeiro, pela manhã, em busca da ilha. Todos aqueles dispostos a enfrentar o desconhecido estão convidados a se juntar a nós. Mas estejam cientes, essa pode ser uma viagem sem volta. O anúncio gerou grande alvoroço. Homens de todas as partes começaram a chegar em Caxiense, todos seduzidos pela promessa de riquezas e pela fama que uma descoberta como essa poderia trazer. Simas, percebendo a necessidade de mais homens para enfrentar os perigos desconhecidos da ilha, aceitou a ajuda de todos que se ofereciam, mesmo sabendo que muitos deles eram mercenários de caráter duvidoso. A tripulação, inicialmente composta por apenas alguns cientistas e exploradores, cresceu para um contingente de 40 homens, todos determinados a embarcar na jornada. No dia 8 de janeiro, logo ao amanhecer, o barco vai quem quer zarpou do porto de Caxiense. A cidade inteira veio se despedir, alguns com olhares de esperança, outros com expressões de preocupação. A viagem pelo oceano foi longa e exaustiva. Durante 6 dias, o mar foi implacável, e a tensão a bordo crescia à medida que a expectativa pelo que encontrariam aumentava. As noites eram insones, os homens se revezavam em turnos para vigiar o horizonte, e Simas, com seu monóculo sempre em mãos, mal conseguia descansar, temendo perder o menor sinal da ilha. Finalmente, no início do 7º dia, enquanto o sol nascia sobre um mar calmo e silencioso, a neblina vermelha começou a se formar no horizonte. Simas foi o primeiro a avistá-la. Com o monóculo fixo, ele enxergou a silhueta da ilha surgindo entre as névoas densas e avermelhadas. Seu coração disparou. Ele gritou para a tripulação, e logo todos estavam no convés, observando com admiração e temor aquela visão surreal. A ilha era real, e estava ali, à frente deles. O barco se aproximou lentamente, e o silêncio entre os homens era sepulcral. Quando finalmente ancoraram, a excitação tomou conta de todos. Gritos de alegria ecoaram pelo ar, e Simas, com um misto de orgulho e cautela, decidiu nomear aquele lugar de Ilha Vermelha, em homenagem à estranha neblina que a cercava. Eles sabiam que estavam prestes a pisar em um território desconhecido e potencialmente perigoso, mas a promessa do que poderiam encontrar era irresistível. Assim que desembarcaram, Simas organizou os homens em 4 grupos, cada um responsável por explorar uma parte da ilha. Eles se dividiram e combinaram de se encontrar no centro da ilha antes do anoitecer. O terreno era hostil desde o início, a vegetação era densa e a atmosfera opressiva. A poucos metros adentro, eles começaram a perceber que a ilha estava infestada de cobras, muitas delas claramente venenosas. As tochas que carregavam eram insuficientes para iluminar os caminhos escuros e sinuosos que se estendiam pela selva. À medida que a noite se aproximava, a tensão crescia. A escuridão trouxe consigo um sentimento de inquietação que se espalhou entre os homens. Simas, que liderava um dos grupos, começou a sentir que estavam sendo observados. Algo na ilha os vigiava, algo que ele não conseguia ver, mas cuja presença era inegável. De repente, um grito de dor ecoou pela selva. Um dos homens caiu no chão, sem vida, com um espinho envenenado cravado em seu pescoço vindo de uma zarabatana. O pânico se espalhou rapidamente. Mais gritos surgiram de diferentes direções, e logo ficou claro que estavam sob ataque. Os homens, desesperados, puxaram suas espadas, tentando se defender de uma ameaça invisível.
As lanças e espinhos envenenados vinham de todas as direções, lançados por uma tribo de canibais que habitava a ilha. Os ataques eram rápidos e precisos, os guerreiros se moviam entre as árvores como sombras, usando a escuridão e o terreno a seu favor. Simas, vendo seus homens caírem um a um entre areia movediça, lanças, cobras e espinhos envenenados, gritou para que todos recuassem para o barco. Dos 40 homens que desembarcaram na ilha, apenas 18 conseguiram escapar com vida. Eles correram o mais rápido que puderam, desviando das cobras e dos ataques dos canibais, até finalmente alcançarem a costa onde o barco vai quem quer os esperava. Subiram a bordo e, com as mãos trêmulas, desataram as cordas que os prendiam à ilha. Os remadores deram tudo de si para se afastar o mais rápido possível daquele lugar amaldiçoado. Antes de partir, Reinaldo Simas, ainda ofegante e ferido, olhou uma última vez para a ilha. O lugar que prometia ser uma descoberta grandiosa havia se revelado um pesadelo de morte e terror. Mas, em seu coração, ele sabia que aquela história não terminava ali. Com um olhar cheio de rancor e determinação, ele murmurou para si mesmo: um dia eu voltarei, e não ficará pedra sobre pedra. O barco zarpou, desaparecendo no horizonte, deixando para trás a Ilha Vermelha e seus segredos sombrios. A cidade de Caxiense nunca mais quis falar da expedição, e Reinaldo Simas desapareceu das manchetes, levando consigo as cicatrizes daquela fatídica aventura. Mas os sobreviventes, aqueles poucos que voltaram, contariam histórias sobre a ilha, histórias que se tornariam lendas. Lendas de um lugar onde a neblina era vermelha como sangue, e onde o perigo espreitava em cada sombra.